Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 152, Salmos de 77 a 80. Bora lá? Salmos 77. Para o mestre de música, para Gedutum, Salmo de Asaf. A Deus elevo a minha voz e suplico. A Deus elevo a minha voz para que ele me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e começo a gemer. Começo a meditar, e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Penso nos dias que se foram, nos anos que há muito se passaram. De noite recordo as minhas canções. O meu coração medita, e o meu espírito pergunta: Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o teu favor? Desapareceu para sempre o seu amor leal? Acabou-se a sua promessa por todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Na sua ira refreou a sua compaixão? Então pensei: a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Os teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram. Até os abismos estremeceram, as nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão e as tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Salmos 78. Masquil de Asaf. Povo meu, escute a minha instrução. Incline os ouvidos às palavras da minha boca. Em parábolas abrirei a minha boca. Proferirei enigmas do passado. Coisas que ouvimos e aprendemos e que os nossos pais nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho para Jacó e em Israel estabeleceu a lei. Ordenou aos nossos antepassados que os ensinassem aos seus filhos, para que a geração seguinte os conhecesse, e também os filhos que haveriam de nascer, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Assim, eles poriam a confiança em Deus. Não se esqueceriam dos seus feitos e obedeceriam aos seus mandamentos. Não seriam como os seus antepassados, geração obstinada e rebelde, povo de coração inconstante, cujo espírito não se manteve fiel a Deus. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram-se do que ele tinha feito, das maravilhas que lhes havia mostrado, dos milagres que fez diante dos seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoã. Dividiu o mar para que pudessem passar, fez a água erguer-se como uma parede. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da rocha fez brotar regatos e fluir água como um rio. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: Poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Conseguirá, porém, dar-nos também de comer?
Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se. Com fogo atacou Jacó, e a sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná para que o povo comesse. Deu-lhe o trigo dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos. Ele enviou-lhes comida até saciá-los. Enviou dos céus o vento leste e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover sobre eles carne feito pó, bandos de aves como a areia da praia. Levou-as a cair dentro do acampamento, ao redor das tuas tendas. Comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Contudo, antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus. Ele feriu de morte os mais fortes entre eles, matando os jovens de Israel. A despeito disso tudo, continuaram pecando, não creram nos seus prodígios. Por isso, Deus encerrou os dias deles como um sopro, os seus anos em repentino pavor. Sempre que os feria de morte, eles o buscavam. Com fervor, se voltavam de novo para ele. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam, mas o coração deles não era sincero. Não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi compassivo. Perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra desolada. Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor, do dia em que mostrou os seus prodígios no Egito. Desculpem, pessoal. Do dia em que mostrou os seus prodígios no Egito, as suas maravilhas na região de Zoan, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, para que eles não pudessem beber das suas águas, quando enviou enxames de moscas que os devoraram e rãs que os devastaram, quando entregou as suas plantações às larvas e a produção da terra aos gafanhotos, quando destruiu as suas vinhas com o granizo e as suas figueiras bravas com a geada, quando entregou o gado deles ao granizo e os seus rebanhos aos raios, quando os atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com um exército de anjos destruidores. Abriu caminho para sua ira, não os poupou da morte, mas entregou-os à peste. Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil nas tendas de Cã. Tirou, porém, o seu povo como ovelhas e o conduziu feito um rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança, e não tiveram medo. Os seus inimigos afundaram-se no mar. Assim os trouxe à fronteira da sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Expulsou nações que lá estavam, cujas terras distribuiu entre eles por herança. Deu as suas tendas às tribos de Israel, para que nelas habitassem. Eles, porém, puseram à prova o Deus Altíssimo e se rebelaram contra ele. Não guardaram os seus testemunhos. Foram desleais e infiéis, como os seus antepassados, tão imprecisos como um arco defeituoso. Eles o irritaram com os santuários locais, com os seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Quando soube disso, Deus se enfureceu e rejeitou totalmente Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário. Deixou que o seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens, e as suas moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada, as viúvas já nem podiam chorar. Então o Senhor despertou como que de um sono, como um guerreiro se desperta do domínio do vinho. Fez retroceder a golpes os seus adversários e os entregou à permanente humilhação. Também rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião.
ao qual amou. Construiu o seu santuário como as alturas, como a terra, firmou-o para sempre. Escolheu o seu servo Davi, e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, o seu povo, e de Israel, a sua herança. De coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos habilidosas os conduziu. Salmos 79, Salmo de Asaf. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a ruínas. Deram os cadáveres dos teus servos às aves do céu por alimento, a carne dos teus fiéis aos animais selvagens. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não há ninguém para sepultá-los. Somos objeto de zombaria para os nossos vizinhos, de riso e menosprezo para os que vivem ao nosso redor. Até quando, Senhor? Ficarás irado para sempre? Arderá o teu ciúme como fogo? Derrama a tua ira sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome, pois devoraram Jacó, deixaram em ruínas a sua terra. Não cobres de nós as maldades dos nossos antepassados. Venha depressa ao nosso encontro a tua misericórdia, pois estamos totalmente desanimados. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Porque as nações haverão de dizer: Onde está o Deus deles? Diante dos nossos olhos, mostras às nações a tua vingança pelo sangue dos teus servos. Cheguem à tua presença os gemidos dos prisioneiros. Pela força do teu braço, preserva os condenados à morte. Retribui 7 vezes mais aos nossos inimigos as afrontas com que te insultaram, Senhor. Então, nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos, de geração a geração. Cantaremos os teus louvores. Salmos 80. Para o mestre de música, de acordo com a melodia, os lírios do testemunho. Salmo de Asaf. Escuta-nos, pastor de Israel. Tu, que conduzes José como um rebanho. Tu, cujo trono está entre os querubins. Manifesta o teu esplendor diante de Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus. Faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando arderá a tua ira contra as orações do teu povo? Tu o alimentaste com o pão de lágrimas e o fizeste beber copos de lágrimas. Fizeste de nós um motivo de disputas entre as nações vizinhas, e os nossos inimigos caçoam de nós. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Limpaste o terreno, e ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra, e os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar, e os seus brotos até o rio. Por que derrubaste as suas cercas, permitindo que todos os que passam apanhem as suas uvas? Javalis da floresta a devastam, e as criaturas do campo dela se alimentam. Desculpe. Volta-te para nós, ó Deus dos exércitos. Dos altos céus, olha e vê. Toma conta desta videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do filho que para ti fizeste crescer. Tua videira foi derrubada, consumida pelo fogo. Pela tua repreensão, perece o teu povo. Repousa a tua mão sobre o homem à tua direita, o filho do homem que para ti fizeste crescer. Então, não nos desviaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia. Obrigado pela companhia de vocês no dia de hoje. Já desejo uma excelente semana para vocês. Espero vocês aqui amanhã e nos próximos dias. Que Deus continue queimando no meu coração esse desejo de levar a palavra para vocês e que também possa queimar no coração de vocês de compartilhar, porque certamente em algum lugar deve ter alguém que deve estar precisando da leitura e o conhecimento da palavra.
e também o discernimento do nosso Pai. Obrigado por tudo e até amanhã.